Taverneiro, fecha a taverna, que hoje a reserva é dos clérigos. Saudações, internet. Meu nome é Gabriel, mas... E o ladrão na cruz? Clássica, essa é clássica. Meu nome é Jadson, sou leigo anglicano e juntamente com todo o corpo de Cristo já fui sepultado com ele no batismo e ressurreto para viver uma nova vida para Deus. Amém. Subiu o nível. Nossa, o cara veio acabando com tudo na frase mesmo, hein? Elevou o nível. Meu nome é Felipe, sou leigo anglicano também, filho espiritual do pastor Giordano, aqui junto com ele o braço direito para acabar com o argumento do ladrão da cruz, e regenerado em Cristo pelo Espírito Santo no batismo alguns anos atrás. Bom, meu nome é Giordano, sou pastor e eu declaro aberta a temporada de caça ao ladrão na cruz. Hoje nós vamos falar sobre o propósito do batismo, tá bom? Sobre regeneração batismal, sobre se o batismo salva ou não. Logicamente, a gente vai entrar, assim, mais ou menos na questão do pedobatismo, credobatismo, na questão do próprio rebatismo, né? Essas coisas assim, mas como são temas mais complexos, isso teria que ser até um podcast específico para cada tema desses. Esse podcast já estava marcado mais ou menos há 2 meses atrás. A gente ia fazer, mas ele estava meio desanimado e tal, tinha que arrumar tempo, aí beleza. Bom, vamos fazer, vamos fazer. Aí o Iago acabou lançando, né? O Iago 2D de Teologia lançou aquele vídeo do batismo dele e falou, pô, oportunidade maneira aí, pra gente poder falar sobre esse assunto e tal, vocês darem a opinião de vocês, etc. Aí, beleza, aí ficou assim, só por falar. Aí, recentemente, o Iago fez um vídeo do Teólogos do Twitter, falando e citando, né? Mostrando um tweet do Giordano, nosso convidado aqui. O Guilherme Nunes e o Iago foram muito respeitosos na forma como eles abordaram o assunto, mesmo que a gente discorde, deram a opinião deles ali a respeito daquele assunto, tudo bem, sem problema. E aí, eu também fiz a mesma coisa. Cheguei no Twitter e falei, pessoal, aproveitando aí que o Iago fez esse vídeo, a gente também vai fazer um podcast sobre o assunto. Já aconteceu mesmo, vamos fazer um podcast sobre o assunto, seria mais ou menos uma resposta, mas não necessariamente uma resposta. Aí, enfim, o Iago retweetou, comentou também, deu a opinião dele, ok. Aí depois teve uma live que o Iago fez e tal, ele falou algumas coisas lá que eu não concordo, assim, não curti muito, mas ok, e não vamos entrar nessa questão aqui. De qualquer forma, amigavelmente, depois ele até falou que iria assistir nosso podcast, não sei se ele vai assistir, mas enfim, vou até mandar pra ele também. Então eu queria deixar algumas coisas claras aqui pra geral entender. Primeiro que o Razão na Garagem não é um portal de teologia, economia e política, né, que a gente tenta falar mais ou menos desses assuntos, anglicano. Apesar de eu ter muita simpatia pelo anglicanismo, nós não somos anglicanos. Aqui vem batista, vem presbiteriano, vem anglicano. O próprio Vitor Fontana, que é presbiteriano, participou do nosso último podcast. Então, aqui a gente é bem ecumênico, bem tranquilo, bem de boa. Nós também não somos um monte de maluco, de moleque doente, que vai e quer enfiar a verdade na goela das pessoas. Não somos militantes, não somos radicais, nós simplesmente somos cristãos. A forma como eu falei com o Iago, como a gente interagiu, eu acho que foi da forma mais educada possível, imaginável. Inclusive, tinha gente que queria atacar o Iago e eu fui lá e dei o expor na pessoa. Então, a gente tem que ter respeito, tem que ter cuidado, carinho e caridade para falar sobre o Evangelho. Então, não, nós não estamos fazendo um podcast para responder um vídeo do Iago de 1 minuto citando Giordano. Nós não estamos feridos, machucados, não queremos sobreviver, não queremos nada disso. Simplesmente já íamos fazer sobre batismo, a Iago fez aquele outro vídeo, a gente teve mais interesse e agora ele citou Giordano e falou, então vamos aproveitar assim seja e vamos fazer de uma vez, o negócio já estava planejado. E o mais importante, nós somos protestantes, nós somos evangélicos, não somos criptopapistas, eu não tô nem aí pelo que o Papa diz, que o Francisco diz, né, pelo que o catecismo da Igreja
Católica diz: eu não vou deixar de acreditar na regeneração batismal porque eles também acreditam. Eu acredito na regeneração batismal, todos nós aqui acreditamos, porque nós achamos que na Escritura ela existe. E depois da Escritura, que é a nossa autoridade máxima, a nossa única autoridade infalível, nós analisamos que na própria história da igreja, na própria patrística, os pais tinham mais consenso com o batismo do que com a própria Trindade. Chocante essa verdade. Então é isso, espero que vocês gostem do podcast. Nós vamos falar aqui. E, Iago, se você estiver assistindo, pessoal aí que veio do 2D Teologia, vocês são muito bem-vindos. E que Deus nos abençoe, que Deus abençoe toda a sua igreja. Pessoal, agora nesse bloco nós vamos falar sobre o propósito do batismo. Para que ele serve? O que a Bíblia tem a nos dizer e a nos ensinar sobre o que o batismo é, o que ele significa e o que ele faz em nós. A gente vai entrar agora nesse tema. Respondendo aí a questionamento do Gabriel. O batismo no Novo Testamento, ele jamais é tratado como uma declaração pública de fé. É engraçado que é meio que um contrassenso com o que a gente escuta, geralmente, quando se pergunta às pessoas qual é o propósito do batismo, porque praticamente é como se fosse uma resposta decorada. O batismo é o momento que eu declaro publicamente minha fé. Foi assim que eu fui discipulado e eu tenho certeza que muitas outras pessoas foram discipuladas dessa forma. O batismo é uma declaração pública de fé. Só que quando a gente dá uma olhada no Novo Testamento, para conferir o que o Novo Testamento tem a dizer a respeito do assunto, a gente vai ter algumas referências que linkam o batismo com a fé, mas em nenhum momento os apóstolos vão dizer: recebam o batismo para ser a profissão pública de fé de vocês. O batismo é a profissão pública de fé de vocês. Os apóstolos não explicam o batismo dessa forma. Nos contextos onde vai haver uma explicação a respeito do propósito para o batismo, e aí vão ser utilizadas partículas ali no idioma para trazer essa explicação, sempre a explicação que vai se dar é uma explicação relacionada à graça e em sentido salvador. Então a gente vai ter uma série de textos que eu creio que o reverendo Jordano vai desenvolvê-los, mas como exemplo aqui eu poderia citar Atos capítulo 2, o versículo 38, onde Pedro vai dizer, recebam o batismo para a remissão de pecados. Em outro texto do Novo Testamento, Paulo ele vai dizer que Ananias, quando o batizou, disse: levanta-te e ser batizado invocando o nome do Senhor para a remissão de pecados. Lava os teus pecados, na verdade ele vai dizer. Então, quando a gente vai olhando essas descrições que o Novo Testamento vai dar, fica muito claro ali que os apóstolos, eles veem o batismo como muito mais do que simplesmente uma declaração pública de fé. Então, é basicamente isso. O propósito do batismo não é que a gente demonstre algo para Deus, mas que Deus faça algo em nós. É basicamente isso. O batismo é um momento onde Deus opera em nós. Geralmente, se a gente for pegar e dar uma lida na questão do Novo Testamento, a gente geralmente vê o batismo sempre muito relacionado ao arrependimento. Se arrepender, crer, Se crer, se arrepender e ser batizado. Geralmente algo nessa ordem. A própria grande comissão, o ID, pregar o evangelho a toda criatura e tal, etc, etc. E fala para você batizar as pessoas depois que você ensinou elas, etc. Já conhece essa coisa toda. Geralmente relacionam o batismo a algo relacionado à nossa consciência de se arrepender. Como você, no caso, considerando aí o pé do batismo, já que é anglicano, presbiteriano, etc. Também são pedobatistas, no caso. Como vocês considerariam essa questão de que muitas vezes, dezenas de vezes, ou talvez até a maioria das vezes, o batismo é relacionado sempre com arrependimento? Em relação à sequência, a relação entre fé e batismo, nós vemos que existe sim uma relação entre fé e batismo, ou entre o arrependimento e o batismo, mas é falso dizer que o batismo aplicado a crianças ou alguma coisa assim seja uma violação desse princípio. O Felipe pode falar mais sobre isso, mas a ideia de que o próprio batismo deve ser precedido pela fé, ela não anula o propósito do batismo. A gente não pode dizer que porque o batismo veio depois da fé, consequentemente o propósito do batismo é
manifestar essa fé, ou, enfim, declarar publicamente essa fé, algo nesse sentido. Então, tem aí uma falácia. Aquilo que o Jadson falou sobre muitos evangélicos entenderem o batismo como uma profissão pública de fé ou de arrependimento, algo assim, profissão pública de seus pecados, o que quer que seja, muitas vezes existe uma confusão aí, ou pelo menos uma ambiguidade. O que é que se quer dizer quando se diz que o batismo é uma profissão ou confissão pública de fé, de arrependimento, dos pecados, o que quer que seja? O que é que isso quer dizer? Público. Quer dizer que eu preciso dizer para as outras pessoas que eu me converti ou algo assim? Porque se for, nós temos exemplos claros na Bíblia de pessoas que foram batizadas, mas que não estavam ali mostrando para ninguém mais que estavam sendo batizadas. Ao contrário, elas manifestavam um interesse pessoal pelo batismo, como, por exemplo, Filipe quando batiza o eunuco, lá em Atos capítulo 8. Então, existe essa ideia de que o batismo ele é essa confissão ou profissão, e justamente por isso não ser uma coisa bíblica, não existe nada na Bíblia sobre isso, as pessoas que defendem essa ideia ficam flutuando aí. Às vezes dizem que é uma profissão pública do arrependimento, é uma profissão pública da regeneração, é uma confissão dos pecados, ou seja, eles começam a navegar aí, transitam de uma para outra, porque na verdade eles podem dizer o que quiser, porque não estão dizendo nada que tenha fundamento bíblico, não estão dizendo nada que se relacione com a Bíblia de alguma maneira. O que existe na Bíblia, isso sim, é uma relação entre o arrependimento, o batismo, ou a fé e o batismo, mas a conexão é diferente daquela que geralmente as pessoas que dizem esse tipo de coisa sobre confissão ou profissão pública defendem. A ideia é muito mais de que se você se arrependeu hoje, você precisa do batismo. Por quê? Para complementar o seu arrependimento, porque o seu arrependimento não é suficiente por si mesmo. Então, a gente vê o texto clássico, né, para tratar disso aí. Atos 2, 38. Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, ou para remissão dos pecados, em algumas traduções, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o que é que esse texto aí coloca? O propósito do batismo como sendo para a remissão dos pecados. Aí a mesma construção grega de outros textos bíblicos, como por exemplo, lá na instituição do sacramento da Eucaristia, quando Cristo fala do seu próprio sacrifício, diz que ele derramou seu sangue para a remissão dos pecados. É a mesma construção, exatamente, gramaticalmente a mesma construção. Então, quando se fala nesse texto aí sobre o batismo, o propósito é claro, né? Para remissão dos pecados, não é para confessar publicamente a sua fé. Veja, o texto aí fala do arrependimento, tá? Existia ali um momento em que os judeus estão reconhecendo o seu pecado. Pedro tinha acabado de pregar o sermão do Pentecostes, os judeus ali percebem que precisavam realmente fazer algo, porque eles condenaram Jesus e Pedro está colocando ali essa responsabilidade. Então, eles perguntam: o que é que nós vamos fazer agora? O que é que a gente precisa? Pedro diz: duas coisas: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. É interessante que tem gente que gosta de mudar a ordem das palavras aqui, né? Pegam esse para perdão dos pecados ou para a remissão dos pecados e colocam junto do arrependimento. Gramaticalmente o texto não faz isso, pelo contrário. Gramaticalmente o que ele faz é uma mudança do sujeito. Na mesma frase você tem duas orações: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Veja que existe aí uma mudança até no verbo, né? O verbo, num caso ele está no singular, no outro caso ele está no plural. Por quê? Porque houve uma mudança de sujeito. Concretamente eram as mesmas pessoas, claro, mas gramaticalmente existe uma mudança de sujeito aí, portanto trata-se de duas orações. E aquele trecho para perdão dos pecados se refere à segunda oração. Então não se refere ao arrependimento. Claro que nós nos arrependemos a sermos perdoados de nossos pecados, mas esse arrependimento ele não está conectado nesse texto ao perdão dos pecados. O perdão dos pecados se conecta ao batismo. O arrependimento é importante, claro, aquelas pessoas que estavam ali haviam cometido um pecado e precisavam se arrepender, sim, para receberem o perdão dos seus pecados. Não se trata aqui, é importante dizer isso, não se trata, essa não é a posição defendida aqui, de que o batismo seja suficiente por si mesmo e que as pessoas não precisam se arrepender. Não se trata disso, mas se trata apenas de dizer que o propósito do batismo é conceder a remissão, perdão dos pecados. E aí, a continuação do texto, né? Em Atos 2, 39 diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, o que é que você tem aí? O arrependimento, sim, daquelas pessoas que pecaram, elas são batizadas, mas a promessa se aplica também aos filhos dela. Enfim, essa é a ideia. Acho que o Felipe aí pode falar mais sobre isso. Então, o reverendo falou aí agora sobre a questão do propósito do batismo, mas aí a gente também
tem a questão inversa, né, da forma como o batismo foi instituído, para quem ele foi instituído, né? Que o texto fala para o batismo ser instituído sobre a promessa, né, em Atos 2:39, dos crentes, seus filhos, etc. Só que aí a gente vem aquele dilema, né, que Santo Agostinho e outros pares foram os primeiros a começarem a pensar nisso, né, quando eles já praticavam o batismo infantil, vale pontuar, mas eles precisavam de uma justificativa mais sólida para responder a certas questões que iam surgindo a partir disso. Por exemplo, eles entendiam que a ordenança apostólica ensinava, sim, a batizar os filhos dos crentes, a batizar as crianças, etc. Porém, naturalmente, né, com certeza iam surgindo dúvidas quanto a isso. Santo Agostinho foi o primeiro, acredito eu, que reparou que o batismo ele tem uma ordenança positiva de haver uma fé, um arrependimento antes, e ele bolou a primeira grande teoria, pelo menos conhecida no cristianismo, quanto a isso, que é a fides aliena, né, que é aquela teoria de Agostinho de que a criança ela não tem fé própria, mas ela se apropria da fé da igreja. E ele usava essa justificativa como uma resolução para esse problema de como é que as crianças podem ser batizadas e ainda assim, conforme a instituição apostólica, né? E ainda assim o texto não ser violentado, os textos bíblicos não serem violentados quando exigem uma existência de fé e arrependimento antes do batismo. Essa foi uma teoria que Agostinho desenvolveu. Posteriormente, essa teoria se desenrolou em diversas outras, como, por exemplo, já em Martinho Lutero, na Reforma, a gente tem a fides infusa, né? Que é a teoria de que o batismo, ele garante fé a quem é batizado, né? A criança, ela é batizada no sacramento e o sacramento comunica fé a ela, não só regeneração e etc, mas fé também, e por isso mesmo que batizam os infantes, para que eles tenham essa fé, mas ao longo da igreja, de forma mais espalhada, de diversas formas diferentes, e eu diria que hoje em dia de forma muito mais organizada, graças a alguns exponentes da teologia da visão fé, que as crianças, elas têm fé. Ela não é uma coisa que só adultos têm, uma coisa que crianças não podem ter, porque é uma coisa que precisa necessariamente ser expressada, precisa necessariamente ser compreendida, mas a teoria trata a pedofé, né, a fé infantil, como sendo fé genuína. Elas só deixam de ter uma fé desenvolvida, mas a fé, por menor que seja, como na comparação do grão de mostarda, ainda é fé. Um dos primeiros aspectos que a gente tem que levar em consideração é a acusação, geralmente, de que quem crê nisso é católico. Católico crê em regeneração batismal. Só que eu acho isso um problema, a doutrina da regeneração batismal, coisa que muitos protestantes concordaram, né? Luteranos acreditam nisso até hoje, anglicanos acreditam nisso até hoje e são protestantes também, como nós. Muitas pessoas seguem essa lógica aí que você colocou, que se algo foi dito pelos católicos, eu tenho que dizer o contrário, né? Os católicos usam colher, eu como com a mão. Os católicos usam cueca, eu tenho que usar calcinha. Então, é aquela coisa que não importa o que aconteça, você tem que ser contra o catolicismo. O que a gente tem que se perguntar não é nem ser contra, nem a favor do catolicismo. O que a gente tem que perguntar é o que é que a Escritura diz sobre isso, o que é que os cristãos que preservaram as Escrituras, nós chamamos de pais da igreja, o que é que eles disseram sobre isso? Qual é a doutrina que eles carregaram? A gente vê que existe uma uniformidade entre os pais da igreja a esse respeito. Não existe nada nos pais da igreja que seja contra a doutrina da regeneração batismal e, ao contrário, na realidade, entre os pais da igreja existe mais uniformidade sobre regeneração batismal do que a doutrina da Trindade. Isso é incrível. A doutrina da Trindade, ela teve um desenvolvimento. Se a gente olhar figuras como, por exemplo, Orígenes, Tertuliano, etc., eles foram importantes para o desenvolvimento da doutrina da Trindade, a explicação, né? A formulação da doutrina. Então, eu não gosto muito de invocar a figura do Zwinglio, mas muita gente hoje em dia acha que faz exegese, acha que está interpretando as escrituras, na realidade está simplesmente repetindo aquilo que o Zwinglio disse sobre o batismo. Ele que trouxe essa teologia do batismo como um juramento público, algo civil, né? Algo meramente humano. O batismo deixou de ter um sentido realmente sobrenatural e se tornou uma coisa meramente humana. O Zwinglio foi quem trouxe isso. Você não encontra
encontra isso nos pais da igreja. E, enfim, então, a figura de Zwinglio, a doutrina dele foi repetida depois. Isso tem impedido muita gente de simplesmente ler e acreditar naquilo que as escrituras dizem. Só tem uma coisa para acrescentar aqui, muito importante, né? Visitando uma frase muito conhecida do reverendo, só que agora trocando o foco da frase para outra pessoa, outro sujeito, que é o seguinte, muito, muito importante. Eu gostaria de matar Zwinglio. É isso. A gente já matou Tertuliano. No último podcast a gente matou Tertuliano. Não pode matar muita gente, não. E tem que tomar cuidado para não matar também o ladrão na cruz, né? Coitado. É verdade, tem um ladrão na cruz. Ai, será que vai ter alguém que vai levar a sério isso mesmo? Agora é o seguinte, essa questão de Zwinglio, a gente precisa entender o que é regeneração batismal. Esse é o ponto. O que significa? A regeneração batismal significa dizer simplesmente que o batismo salva. E quando eu digo batismo salva, o que eu quero dizer é o batismo é um meio de graça. O batismo é um meio pelo qual Deus concede essa graça. Deus só pode conceder essa graça através do batismo? Não, ele pode conceder como ele achar melhor. Deus é livre. Tanto é que no passado, né, durante toda a história da salvação, pessoas como Abraão, Moisés, etc., hoje em dia são parte da igreja e mesmo assim, na época, não receberam nenhum batismo. Então, pelo menos não batismo no sentido literal. Então, quando nós dizemos isso, nós não estamos dizendo que só é salvo estritamente quem foi batizado. Nem estamos dizendo também que todo mundo que é batizado é um cristão verdadeiro. Então, não são essas duas coisas que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo apenas aqui o batismo salva, ele tem esse efeito. Como a gente viu lá em Atos 2:38. O batismo é para a remissão de pecados. E outros textos. Colossenses 2 fala sobre isso também, que nós somos sepultados com Cristo no batismo. Né? Colossenses 2:12. Gálatas 3 ensina que nós somos revestidos de Cristo. Romanos 6 diz que nós somos unidos a ele na semelhança da sua morte e que com certeza aqueles que foram unidos a ele na semelhança da sua morte no batismo ressuscitarão com ele. Então existe uma certeza da salvação concedida aí no batismo. Então é isso que a gente quer dizer com regeneração batismal. Quer dizer que a graça salvífica é dada no batismo. Ela não é dada apenas no batismo, mas ela é dada no batismo. Por isso é importante não confundir a regeneração batismal com a doutrina puritana da regeneração. A doutrina puritana da regeneração transforma a regeneração num acontecimento, num evento que se dá num momento da sua vida. Naquele momento ali você é regenerado e o que acontece depois seria santificação, justificação, todo aquele processo. Né? Mas quando nós afirmamos a regeneração batismal, o que nós estamos dizendo não é que a regeneração que os puritanos falam acontece no batismo. Não é isso. Na realidade, a teologia puritana da regeneração, ela hiperconcentrou muito, né? Ela hiperconcentrou a graça em um evento, em um acontecimento. E o batismo, ela não tem essa hiperconcentração. O que acontece no batismo é que uma graça de Deus, nós somos unidos ali a Cristo para vivermos a nossa vida cristã com Ele. Agora, claro, antes do batismo, a graça já está agindo no seu coração. Imagina aí o eunuco ali que foi batizado por Filipe, ou tantos outros personagens nas Escrituras. A graça de Deus agiu no coração daquelas pessoas antes do batismo, mas no batismo a graça especial é dada para que essa pessoa seja unida a Cristo. E aí a consequência de ser unida a Cristo são muitas. Então, basicamente isso. A gente não está falando aqui, por exemplo, que quem é batizado automaticamente existe aquela mudança nas suas faculdades mentais, por exemplo, nas suas faculdades da alma, que os puritanos falam no que se refere à doutrina da regeneração. Não é isso, é importante não confundir. Por isso aí eu tenho alguma coisa a acrescentar aqui. É um trecho de uma obra de Calvino, se me permite, eu gostaria de ler aqui, e que ele fala justamente sobre a natureza da regeneração, complementando só o que o reverendo falou aí sobre a regeneração na visão puritana da coisa, né, que seria aquele evento. Calvino fala o seguinte sobre regeneração nas Institutas, volume 3, capítulo 3, no verso 9. Portanto, interpreta o arrependimento como uma palavra, regeneração, cujo objetivo não é outro senão que em nós seja restaurada a imagem de Deus, ao qual fora empanada e quase apagada pela transgressão de Adão. Portanto, mediante esta regeneração, somos, pela mercê de Cristo, restaurados à justiça de Deus, da qual havíamos decaído através de Adão, modo pelo qual ao Senhor agrada restaurar integralmente a todos quantos adota para a herança da vida. E esta restauração, na verdade, não se consome em um momento, ou em um dia, ou em um ano. Antes, através de avanços contínuos, ainda que a miúde,
de fatos lentos. Deus destrói em seus eleitos as corrupções da carne, os limpa de sua imundície e assim os consagra por templos, renovando-lhes todos os sentimentos da verdadeira pureza, para que se exercitem no arrependimento toda a sua vida e saibam que não há nenhum fim para essa luta senão na morte. A visão de Calvino é bem diferente daquela visão puritana de regeneração como sendo um ato instantâneo e momentâneo. É um processo, né? Acredito eu que os reformadores de forma geral e é seguro dizer também que antes da reforma na igreja, essa visão era bem comum, né? Da regeneração não como sendo meramente um momento de clean, pronto, regenerado totalmente, não é exatamente um ato, uma coisa tão simplista, tão única assim, é um processo realmente, é um já e ainda não, né? É um regenerado que ainda não é completamente regenerado. Eu gostaria de acrescentar que Lutero, nos sermões sobre os sacramentos dele, ali nas obras selecionadas, do volume 1, a partir da página 404, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o batismo, ele dá início em nós à mortificação da carne. Você vê que Lutero, ele acreditava em regeneração batismal, só que ele vai dizer o seguinte, que essa regeneração consiste no início em nós da mortificação da carne. E aí ele vai dizer o seguinte, convém àqueles que são batizados que se entreguem ao sacramento, ou seja, vivenciem a graça que receberam cada vez mais, de modo que essa realidade que eles receberam de forma inicial, essa primícia, digamos assim, que eles receberam de mortificação, vá germinando até que se torne uma árvore e dê muitos frutos para a glória de Deus. Então, se dá início a essa mortificação, ele vai dizer o seguinte, que essa mortificação só vai terminar no último dia, quando os corpos forem glorificados. Então, assim, muitas pessoas acabam rejeitando a regeneração batismal porque tem essa visão, como já foi comentado aqui, dos puritanos sobre a regeneração, quando aqueles que defendem a regeneração batismal veem a regeneração como outro processo, um processo que ocorre numa dinâmica bem diferenciada. Uma coisa que eu quero acrescentar aqui é o seguinte, a gente não pode ter o pensamento de que, como vocês falaram aí, o batismo, ele causa um evento mágico, como se a partir daquele momento a sua vida é como se você se tornasse completamente outra pessoa. O batismo inaugura ali o caminhar de uma nova criatura. Você morreu e você nasceu de novo. Então, se você nasceu de novo, assim como você pela carne nasceu e teve que aprender a falar, e teve que aprender a andar, e teve que aprender a caminhar, eu vejo o batismo dessa forma. Quando você nasce de novo, você é chamado a aprender a falar de novo, é chamado a aprender a caminhar de novo, a arriscar os primeiros passos, a crescer, a amadurecer, e o final e a completude só vai existir quando chegar no final. Então não é simplesmente um evento por si. E o que a gente falou no último podcast sobre Sola Fide, estava o Giordano e o Vitor Fontana com a gente aqui, e o Giordano falou uma coisa muito interessante. A gente não pode imaginar coisas da vida cristã sem que Cristo seja o centro. Quando a gente fala que o batismo salva, a gente está dizendo que só Jesus salva. O batismo só salva porque só Jesus salva. E só somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pelo sacrifício que ele fez por nós. A eficácia, a verdade, a validade daquilo que nós recebemos depende de Jesus Cristo e de ninguém mais. Nem de padre, nem de pastor. Graças a Deus não depende de homem nenhum. Porque o que ele fez por nós, aquilo que ele deu a nós como dom, como graça, como presente, não pode ser tirado independente da dureza do coração dos homens. E isso é uma garantia de que ele está conosco até o fim. A gente não pode ficar com o pensamento de que quando a gente fala o batismo salva, as pessoas acham que a gente está querendo criar uma disputa entre o batismo e Jesus. Eles falam um pouco mais disso no outro podcast, não vou entrar nisso. Escuta o episódio 7 para você ver sobre Sola Fide. Então, o que eu tenho a dizer não existe separação entre o batismo e Cristo, não existe separação entre o batismo e a ceia do Senhor, porque todas essas coisas são operadas pelo presente que Ele nos deu. Então não tem essa de que o batismo me salvou porque o batismo é uma coisa mágica. O batismo é uma promessa, e essa promessa quem cumpre é Cristo. Então se quem cumpre é Cristo, meu amigo, a gente tem a certeza que Ele está fazendo algo pela gente. É isso que eu teria a acrescentar sobre esse assunto. Excelente, perfeito. Então, assim, apenas complementando essa questão da regeneração batismal, eu gostaria apenas de acrescentar alguns versículos a respeito do assunto. Como já foi mencionado aqui, já foram feitas algumas referências, né, por exemplo, ao sermão de Pedro,
sejam batizados para a remissão de pecados. Eu também referenciei um texto em Atos, capítulo 22, versículo 16, onde Ananias vai dizer para Paulo que ele se levante e seja batizado invocando o nome do Senhor e lava os teus pecados. Eu acho que tem outros textos interessantes para a gente tratar do assunto na Sagrada Escritura. Em Romanos 6, o apóstolo Paulo ele vai lançar um argumento baseado no batismo, que, em outras palavras, resumidos, no batismo nós morremos juntamente com Cristo. O batismo é a nossa morte para o pecado e mais, nós somos sepultados e além de sepultados, nós ressuscitamos quando ressurgimos das águas para viver uma nova vida para Deus. Então, Paulo ele vai fazer ali uma conexão claríssima entre o batismo e a mortificação da nossa carne, a nossa santificação e a nossa justificação. Em outro texto, que é o texto de Gálatas, capítulo 3, o versículo 27, Paulo vai dizer o seguinte: pois todos quanto foram batizados, de Cristo se revestiram. Né? Você vê que na Bíblia, essa linguagem de revestir de Cristo, revestir do novo homem, é uma referência à regeneração. Ora, se Paulo diz que aqueles que se batizam em Cristo foram revestidos de Cristo, a consequência é clara. Aqueles que são batizados são regenerados. Isso é regeneração. Né? Tem outro texto também muito interessante, que é o texto de 1 Pedro 3, 20 e 21. Ele vai dizer claramente que o batismo salva. E algumas pessoas tentam encontrar arrependimento nesse texto, confissão de fé, só que realmente em nenhum lugar desse texto Pedro vai mencionar confissão de fé ou arrependimento. O foco de Pedro nessa passagem é o batismo como o cumprimento de um prenúncio. E qual é esse prenúncio? O prenúncio do dilúvio. Ele vai dizer que o dilúvio é um tipo do batismo. Então ele se move do tipo para o antítipo, da sombra para a realidade. Então não faria sentido o apóstolo Pedro substituir uma sombra por outra sombra, um símbolo por outro símbolo. Ora, se o dilúvio ele é um símbolo do batismo, se nós transformássemos o batismo em outro símbolo, nós teríamos aí um símbolo sendo substituído por outro símbolo que não faz nenhum sentido. Então, o batismo ele é simbolizado pelo dilúvio. O dilúvio ele é o símbolo, o batismo é aquilo que cumpre o que o símbolo representa. Então, o apóstolo Pedro vai dizer claramente: batisma socei, o batismo salva. E aí a gente tem que fazer verdadeiramente uma cambalhota exegética para poder compreender esse texto de uma maneira diferente. Por fim, eu gostaria de fazer menção de outro texto muito interessante, onde Paulo vai dizer ali em Tito, capítulo 3, o versículo 5, que ele nos lavou com o lavar regenerador do seu Espírito Santo. Isso é uma referência clara ao batismo com o Espírito Santo. E até mesmo os reformadores, como João Calvino e outros, eles entendiam essa passagem como uma referência clara ao batismo. O batismo é o lavar regenerador. E como o Felipe ele vai bem apontar num artigo dele muito bom a respeito desse assunto, a estrutura gramatical e o verbo que é utilizado ali é basicamente idêntico ao do texto de Atos capítulo 22, o versículo 16. Então, assim, são muitas referências bíblicas que vão tratar desse assunto. O Jadson falou desses versículos que falam sobre regeneração, assim, tudo mais, e que a igreja sempre interpretou dessa forma, né? Mas uma coisa muito interessante, um texto que muita gente não vê a regeneração nele, mas que fala de regeneração, é o texto de Hebreus 6:4, onde no grego, em alguns manuscritos etíopes e siríacos, inclusive, eles traduziam a palavra que geralmente as bíblias traduzem como batizados, etc., como iluminados. Eles vertiam o termo para fotosomenoi, né? Iluminados. Ou seja, no contexto de Hebreus 6:4, havia uma iluminação dada ali por meio do batismo, né? Eles trocavam a palavra iluminado, fotossomenai, por batizado. Perdão, eu troquei a ordem. Trocavam a palavra iluminado por batizado, como se fossem literalmente sinônimos. Eles viam batismo naquele texto. E assim, é uma coisa interessante de se notar, porque isso traz uma nova perspectiva sobre a regeneração também. De que a regeneração não é só perdão, não é só lavagem, mas também é iluminação. Ela não só limpa o que já passou, mas ela limpa o caminho que vem pela frente. Ele ilumina o caminho escuro pela frente, justamente dando a possibilidade do homem ser santo, que é como o Evangelho diz, né? Sede santos como eu sou santo.
Essa lógica da iluminação é uma lógica cristológica, né? Uma lógica cristocêntrica. Se eu entendo que no batismo eu sou unido a Cristo e Cristo é a luz, logo, ser unido a Cristo é ser unido à luz, é ser iluminado. É uma consequência, né, dessa união. Jordano, existem alguns textos bíblicos que não falam exatamente a palavra batismo, mas usam toda uma ideia de lavagem com água, de limpeza, de salvação, e não usam a palavra batismo exatamente, por mais que toda a estética pareça com batismo. O que tu acha assim, desses textos? Olha, quando eu trato do batismo, eu trato desses textos principalmente em 2 níveis. Um é o primeiro nível daqueles textos onde a palavra batismo ou o verbo batizar estão ali explícitos, e todos esses textos, quando explicam algo sobre o propósito do batismo, sempre associam de alguma maneira a salvação. Seja a salvação como tal, seja algo conexo a essa salvação. Então, digamos, a remissão de pecados é algo que é essencial à salvação. Ou, por exemplo, lá em Gálatas 3, quando se fala de nós sermos revestidos de Cristo, isso é algo essencial à salvação. Então, os textos onde a palavra batismo aparece claramente, eles, sempre que explicam algo do propósito do batismo, ligam à salvação de alguma maneira. Existem outros textos onde a palavra batismo não aparece explicitamente, mas que no momento em que eu já aceitei e já percebi que a Bíblia fala de batismo nesses outros textos, eu posso ver também a mesma coisa em outros, onde não aparece a palavra batismo, mas aparece a graça que em outros textos claramente é dada no batismo. Um exemplo, 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios 6 se fala sobre santificação, justificação e lavagem. Então, 1 Coríntios 6:11 diz o seguinte: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Veja, que não se diz que nós somos lavados, santificados, justificados pelo Senhor Jesus, mas em nome do Senhor Jesus. Ou seja, que essa lavagem, santificação e justificação se deu com o uso do nome de Jesus. E isso aí é uma expressão que a gente vê corriqueiramente no Novo Testamento se aplicar para o batismo, inclusive no primeiro capítulo dessa mesma epístola, né? Então, essa expressão em nome de Jesus é uma expressão corriqueira. No livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê um trecho lá em Tiago também. Então, essa ideia da invocação do nome aparece aí. Ora, a gente está vendo aí o mesmo que a gente viu lá em Romanos 6, em alguns outros textos. Então, esse é um texto que, depois que você percebeu outros textos bíblicos e a sua doutrina do batismo já se enriqueceu, depois que, através de textos claros, você já elevou a sua teologia do batismo, é natural você ver o batismo aí nesse também. Está falando aí de lavagem, e uma lavagem que é feita em nome do Senhor Jesus. Então, naturalmente, você vê aí uma conexão com o batismo. Outro texto, onde não aparece a palavra batismo, mas a gente pode ver claramente, né? A gente vê claramente o batismo, então, embora não veja claramente a palavra batismo. Hebreus 10, 22. O texto diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água pura. Veja, você tem aqui o coração purificado e o corpo lavado. O que é esse corpo lavado? Corpo lavado, em que momento nós cristãos temos o nosso corpo lavado? É o batismo, né? Não está falando do banho que você toma antes de ir para o culto. É o batismo, né? Então, e essa expressão água limpa, que aparece aí em Hebreus 10, 22, ela, no texto grego, ela remete à profecia de Ezequiel sobre o derramamento do Espírito Santo. Então, é outro texto onde a gente vê aí a importância de que você se aproxime de Deus tendo sido batizado primeiro. A gente pode ver aí, usar esse texto como inclusive um dos textos que mostram que você tem que ser batizado primeiro para poder participar da Santa Comunhão, da Santa Ceia do Senhor. Se fala aí, né, nós temos ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Tem o sangue, tem a carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com o verdadeiro coração e ter a certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ou seja, para eu me aproximar de tudo isso, eu preciso coração purificado e o corpo lavado com água. Então aí você tem a necessidade do batismo implícito. E outro texto que eu amo esse texto, que é João capítulo 3.
tá? Esse texto, quando a gente fala de regeneração batismal, tem que falar nesse texto. Ali Cristo não menciona a palavra batismo, mas o que ele diz está diretamente ligado. Ele diz o seguinte: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem a água, tem o Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. É interessante que essa expressão aí, quem não fizer isso, quem não receber isso, quem não passar por isso, não pode entrar no reino de Deus, aparece também lá em João 6, quando se fala do corpo e do sangue de Cristo. Então, quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue, não tem a vida eterna. Então, isso aí, Cristo diz aqui com respeito ao batismo. Esses são os textos que, classicamente, são interpretados com referência ao batismo e, inclusive, pelos pais da igreja. Não existe nenhuma outra interpretação patrística de João 3:5, por exemplo, que afaste a necessidade do batismo. Todos os pais da igreja, quando mencionam João 3:5, usam esse texto para falar do batismo, sem exceção. Então, ou seja, todos eles conectam esse texto ao batismo. E aí, a partir disso, a gente amplia cada vez mais o leque. Existe aquela profecia, né? Antes aqui a gente estava conversando, eu falei sobre isso, aquela profecia de Ezequiel, lá no final do livro do profeta Ezequiel, profecia que aparece também um trecho dela no livro de Zacarias. A gente pode ver algo dela no Salmo 46 e em outros textos bíblicos, que falam de como da cidade de Deus sai um rio, e esse rio que sai, inclusive na profecia de Ezequiel, ele sai do templo. O templo se abre e dele, o templo renovado, restaurado, messiânico, dele saem águas que por onde elas passam, elas levam vida. Então, os pais da igreja viam aí também o batismo. Também aí eles viam uma referência ao batismo. É como se a igreja ela é o templo restaurado, a igreja é o templo messiânico, e da igreja fluem essas águas que saem para as nações, para os povos, levando vida. Então, a gente vê aí um símbolo também nesse texto bíblico do batismo. Mas, claro, a gente não pode ir direto para esses textos. Algumas pessoas querem discutir esses textos sem ter discutido primeiro aquilo que é mais claro. A regra vamos discutir primeiro os textos que são mais claros, a partir deles a gente começa a ver o batismo em outras partes. E aí o leque se amplia. Coisa que são 4, 5, 6 textos bíblicos, se amplia para 50, 60, 70 textos bíblicos que a gente pode falar aqui sem fim. Aí, mas agora, Jordano, eu vou ter que acabar contigo. Acabar comigo? Só vou te fazer uma pergunta. Vai ser um golpe duro. Eu tô prevendo que vai ser um golpe duro. E o ladrão na cruz? Ladrão na cruz? Que história é essa? Que ladrão na cruz é esse? Quando todos os argumentos, quando tudo cai por terra, as pessoas que são contra a regeneração batismal, são contra a ideia de que o batismo salva, sempre recorrem a esse argumento. Muita gente usa esse como o primeiro argumento. As outras pessoas, quando morrem todos os argumentos, elas recorrem ao ladrão na cruz. Então, qual é a ideia? Cristo estava lá, diante dele tinha ali ao seu lado, né? Havia 2 ladrões e um deles se arrependeu e pediu a salvação a Jesus. E Jesus concedeu a ele, prometeu. E a pergunta que as pessoas fazem se o batismo salva, por que é que esse camarada foi salvo sem batismo? Então, a gente explicou, né, já que afirmar que o batismo salva não significa dizer que são salvas apenas aquelas pessoas, são salvas apenas aquelas pessoas que foram batizadas. O que a gente está dizendo é que o batismo salva, ele tem esse efeito. Deus, através do batismo, salva. A gente não está dizendo com isso que só é possível ser salvo através do batismo. Não é isso, a afirmação não é essa. Então, o ladrão ao lado de Cristo estava na mesma condição de Davi, na mesma condição de Moisés, na mesma condição dos profetas do Antigo Testamento, de pessoa não batizada. O batismo, embora João Batista houvesse batizado, embora os discípulos de Cristo, segundo o testemunho do Evangelho de João, houvessem batizado durante o ministério de Jesus, esses batismos ainda não eram o sacramento do batismo. É possível mostrar as diferenças em relação a isso. Então, quando nós falamos que o batismo salva, nós nos referimos ao batismo trinitário, que foi mandado por Jesus em Mateus 28:19, depois da ressurreição. Então, o ladrão ali crucificado ao lado de Jesus não foi batizado como nenhuma outra pessoa da época dele foi batizada com o batismo do sacramento trinitário. Então, ele está na mesma condição.
né? Enfim. Mas de toda maneira, mesmo que o batismo já houvesse, já existisse, digamos que a mesma coisa acontecesse hoje. Imagine não que aquele ladrão na cruz, mas que outra pessoa hoje conhecesse Cristo à beira da morte, professasse, pedisse a salvação, essa pessoa poderia ser salva? A resposta é sim. Tudo isso está dentro da soberania de Deus. Quando a gente diz que o batismo salva, o que a gente está dizendo não é que Deus é limitado ao batismo. Nós estamos dizendo é que nós somos limitados ao batismo. Deus concedeu esse meio para a salvação, mas Deus é livre para ir além desse meio que ele concedeu. Então, é a comparação que eu fiz, né? Cristo, as pessoas que tocavam no corpo de Cristo eram curadas. Então, o corpo de Cristo curava? Curava. Só foi curado quem tocou no corpo de Cristo? Não. Todo mundo que tocou no corpo de Cristo foi curado? Também não. Muitas pessoas ali na multidão encostavam no corpo de Cristo, né? Os soldados romanos que bateram em Jesus, que torturaram Jesus, eles tocaram no corpo de Cristo também. Eles foram curados? Não. Nem todo mundo que tocou no corpo de Cristo foi curado, mas ainda assim, isso é independente. O fato é, o corpo de Cristo curava, ele fazia isso. Da mesma maneira que o batismo salva, ele faz isso. Ele não faz outra coisa. O propósito do batismo, biblicamente, é esse. E aí, se eu negar que o propósito do batismo é salvar, eu entro numa situação muito estranha de que não há nenhum texto que me diga qual é o propósito do batismo. Porque se não, como a gente viu, não tem nenhum texto bíblico que diga que o propósito do batismo é professar sua fé, nem nada disso, então a gente fica numa saia justa. Não existe texto que ensine o propósito do batismo. Na realidade, existe. Existe sim, salvar. É isso que a Bíblia ensina. Então, o ladrão crucificado ao lado de Jesus, ele não é um caso diferente de nenhuma pessoa da época dele só porque estava crucificado ao lado de Jesus. Ele estava diante de Jesus. Diante de Jesus, ele pediu a salvação. Esse é o ponto. Da mesma maneira, quando uma pessoa é batizada hoje, quando ela é batizada hoje, o que é que nós estamos fazendo? Colocando Jesus diante dela. Do mesmo jeito que o ladrão ali. O ladrão teve uma oportunidade que nós não temos. Mas quando uma pessoa é batizada hoje, ela está sendo ali colocada diante de Jesus para, assim como o ladrão, receber a salvação dele. Então, é a mesma coisa. Da mesma maneira que a voz de Jesus pronunciou ali a salvação e o perdão sobre aquele ladrão, da mesma maneira, quando uma pessoa é batizada hoje, é a voz de Jesus pronunciando salvação sobre essa pessoa. É apenas isso. Eu pensei em uma coisa aqui enquanto a gente estava refletindo sobre essa questão do ladrão na cruz, né? E eu penso o seguinte, que a salvação de Dimas, ela é, na verdade, o modelo ordinário da salvação de todos os crentes, porque, veja, o ladrão na cruz, ele foi crucificado com Jesus e ali ele recebeu a salvação. E também cada cristão, quando ele é batizado, segundo o apóstolo Paulo, Romanos 6, versículo 3 e 6, morre juntamente com Cristo e é crucificado com ele. Então, de uma maneira ou de outra, nós somos crucificados com Cristo. Pode ser no evento histórico em si, que não tem mais como acontecer, porque já foi de uma vez por todas, mas todas as vezes que alguém é batizado, o que aconteceu ali com Dimas se repete. Alguém é crucificado juntamente com Cristo e recebe a salvação ali do próprio Senhor. Aqui vou até dar uma citação de um batista, né, que é o Andrew Fuller. Eu vou ler aqui. Mas quando a gente vai entendendo essa questão da regeneração batismal e sai daquela ideia de que é coisa de católico, como a gente já falou, tira essa ideia de que só porque os caras acreditam nisso a gente tem que negar, você consegue compreender melhor os argumentos bíblicos e os argumentos bíblicos, o que a Bíblia diz a respeito do batismo, e nos leva a acreditar na regeneração batismal. E o que eu quero dizer aqui, eu nem sei exatamente se a regeneração batismal da Igreja Católica é exatamente igual a que eu acredito. Para mim, na verdade, nem importa. O que importa para mim é se a Bíblia ensina isso ou não. Só a Escritura, para mim, eu levo a sério. Então, lendo aqui uma citação do Andrew Fuller, que é um batista, né? No caso, eu congrego numa igreja batista, mas acho que a única diferença que eu tenho com os batistas é essa questão do batismo. Eu tenho essa diferença, eu sou um batista rebelde. Mas trazendo aqui essa citação para ver que, tipo, até na boca de um batista não é uma coisa completamente diferente. E isso eu não tô querendo dizer que ele acredita em regeneração batismal não, tá, pessoal? Mas eu vou ler aqui que é bem legal. Ele diz o seguinte: a imersão do corpo na água, que é o elemento purificador, contém uma profissão de nossa fé em Cristo, por meio de cujo sangue derramado somos purificados de todo pecado. Assim, se diz que o batismo em nome de Cristo é para a remissão dos pecados. Não que haja qualquer virtude no elemento, qualquer que seja a quantidade, nem na cerimônia, embora seja divinamente designada, mas contém um sinal do modo em que devemos ser salvos. O pecado é lavado no batismo, no mesmo sentido em que se come a carne de Cristo e se bebe seu sangue na ceia do Senhor. O sinal, quando corretamente usado, leva a coisa significada. Ele está querendo dizer aqui
o sinal, quando ele é corretamente utilizado, né, quando o sacramento ele é levado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele leva a coisa que lhe é significada. Não é a água que tem o poder, não é a cerimônia que tem o poder, não é o ministro que tem o poder, não é nem o gesto que tem o poder, mas é a coisa significada que tem o poder, é por trás daquilo, no mundo espiritual, que Deus faz, o que ele opera, que de fato nos regenera, nos salva. Então, trazendo aqui para a ideia de um cara que é batista, assim, e trazendo essa ideia. Então, assim, a gente não precisa ficar com um preconceito da regeneração batismal, que é uma coisa normal, tá na Bíblia lá, entendeu? Independente se fulano da tradição X ou Y, que você não gosta, acredita ou não, isso não importa. Só a escritura, sim ou não. A gente tem que decidir se a gente acredita nesse lema ou se a gente não acredita. Sola Escritura sem Zwinglio. Essa é a ideia. Não, engraçado, pessoal, que é muito irônico que justamente digamos assim, o grupo mais fundamentalista, ou pelo menos mais tendente ao fundamentalismo do cristianismo, é exatamente o grupo que mais foge de uma leitura literal destes textos. Então, assim, não é alfinetando tradições, mas eu não vejo coerência em ser tão enfático numa leitura literal da Bíblia e quando chega nos textos-chave para a compreensão de um determinado assunto, que é exatamente o assunto-chave da tradição daquela pessoa, literalmente o sacramento que dá nome à tradição da pessoa, né? Batismo. Não há uma leitura literal do que o texto está dizendo. O batismo para a remissão de pecados. Veja, não é bem assim. O batismo salva. Não é bem assim. Olha o contexto, tem aqui uma confissão. Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados. Não, mas é porque é o seguinte, a partícula grega cai, e aí uma série de adições para fugir de uma leitura mais simples e natural do texto. Então, realmente é complicado a situação aí. Porque você tem que entender, Jadson, que os pais da igreja gregos, que falavam grego fluentemente, não entendiam grego para ler o Novo Testamento. Mas, graças a Deus, surgiram exegetas no século XXI que finalmente sabem o grego. E assim, tem muito espantalho criado também em torno da doutrina da regeneração batismal, né? Tipo, por exemplo, eu já vi gente vindo querer dizer que fulano ou cicrano negava a regeneração batismal porque ele afirmava que a água não tem nenhum poder em si mesma. Ou então que... coisas assim, sabe? Mas a regeneração batismal não postula que a água tem poder nela mesma, não postula que o Espírito Santo está misturado com a água, mas sim que está unido com a água. Vale pontuar, isso aí é até aquela linguagem usada no credo calcedoniano, né? Da união das duas naturezas de Cristo e não da mistura, né? É a mesma coisa na regeneração. Há uma união do Espírito com a água pela promessa, né? Deus promete que sempre que houver uma lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali vai estar unido a regeneração do Espírito. Então, tipo, a gente sabe que sempre vai ser eficaz, sempre vai estar ali, porque o Espírito Santo vai estar ali, porque Cristo prometeu, né? Unido à água, mas não misturado com a água, nem contido na água, né? Nada disso. E o mais interessante é que essa promessa é uma promessa que Deus faz. Se Deus falar, meu filho, você não foi batizado, mas tu vai pro céu, meu amigo, o poder dele, poder não é da água, né, de pão, né, de vinho, o poder dele, se ele quiser dar do jeito que ele quiser, ele dá, meu amigo. Então as pessoas, elas ficam assim, chocadas, tipo, a gente não tá falando que a água é super poderosa, meu amigo, não é as águas de Lindóia que a gente tá falando aqui, não, é uma água comum, cara. Só isso, uma água comum. Só que o que é incomum ali, o sobrenatural, cara, é Deus fazendo aquilo ali, é a promessa que ele te... Olha, se você fizer isso, eu vou te dar isso. É simplesmente isso. E é nessas duas coisas que moram a doutrina da regeneração batismal, né? A inseparabilidade do sinal com a coisa significada, ou seja, da água com o Espírito, sempre que ele é invocado, né? Sempre que a Trindade é invocada, como foi prometido, e o fato de que a pessoa que for lavada por meio dessa água, que sempre vai conter a regeneração do Espírito unida assim, por meio da promessa, vai, por consequência, receber a regeneração. Essa é a regeneração batismal. Nada mais, nada menos. Eu queria fazer uma pergunta polêmica aqui, a gente não precisa ficar muito preso nesse assunto não, mas acho que ela é interessante. Só uma pergunta polêmica. Só uma pergunta polêmica, só pra dar uma explosão. Vamos falar rapidamente sobre a validade
do batismo. A gente geralmente tem todas as questões, né, do rebatismo e tal. Eu sei que isso vale um podcast sozinho, quando a gente estava, antes de a gente gravar, a gente estava vendo aqui o que a gente ia dizer e tal. Então, isso vale um podcast só pra isso, mas dando aqui um ensejo, Caia, pra apresentar esse assunto, se a galera gostar, você comenta aí, pessoal. Ah, gostamos sim, faz um podcast sobre isso, aí a gente tenta organizar um futuramente. O que vocês acham sobre isso? O batismo do católico é válido, do ortodoxo, do copta, do batista, do presbiteriano, e como vocês enxergam isso na própria ideia e noção de uma igreja católica, não igreja católica romana, eu tô falando assim, igreja católica universal, aquela que está em todos os lugares. Como vocês enxergam essa ideia? Olha, Gabriel, vamos colocar aqui da perspectiva de que as pessoas que estão nos ouvindo, na sua maioria, são pessoas de igrejas e de tradições que bebem da reforma protestante. Então, para essas pessoas, o que eu diria é o seguinte: todos os primeiros reformadores foram batizados quando eram crianças e não foram rebatizados depois. O rebatismo é algo que aconteceu pouco depois. Algumas pessoas, justamente bebendo dessa ideia nova, dessa teologia nova do batismo, chegaram à conclusão de que o batismo de criança seria inválido, e aí trouxeram a prática do rebatismo, né? Antes deles, houve um reformador alemão que já havia dito isso, que o correto seria batizar apenas adultos, mas ele não havia proposto um rebatismo. A ideia era mais simplesmente, a partir de hoje a gente batiza apenas adultos, mas não rebatiza ninguém. Mas eles foram mais radicais, os reformadores suíços, eles foram mais radicais, e aí eles deram origem a esse movimento anabatista. E aí a ideia é desconsiderar a validade do batismo de criança. Então isso envolve essa questão, em primeiro lugar, mas sobre o rebatismo, o que a gente tem que entender é o seguinte: o rebatismo não é uma questão secundária. Por quê? Porque se a gente entende que o batismo, nele existe uma promessa de ação do Espírito Santo, portanto, quando uma pessoa foi batizada quando era criança, essa promessa e essa ação do Espírito Santo vieram sobre sua vida, e então, no momento em que depois, anos depois, o seu batismo, quando criança desconsidera, ela está falando contra a ação do Espírito Santo. Então é uma coisa séria. Os pais da igreja, como Santo Agostinho, chamavam batismo de pecado. Tá? Então não é algo que a gente está inventando aqui no século XXI, é algo que se diz desde aquela... Por quê? Porque você está indo contra uma ação, uma promessa do Espírito Santo, você está desprezando, assim como aquelas pessoas que desprezavam, aqueles fariseus que desprezavam a ação de Jesus. Então não estou dizendo com isso que todo mundo que rebatizou ou que está nessas igrejas é fariseu, não é isso que eu estou dizendo. Eu entendo que grande parte das pessoas que fazem isso o faz por entender o batismo de maneira diferente e não tiveram acesso a uma teologia diferente, uma teologia que eu considero mais correta. Mas não é algo secundário. Veja, não é algo secundário. A gente está falando aqui da ação do Espírito, de como o Espírito Santo salva. Então a gente deve ter temor em relação a isso. A postura mais adequada é não rebatizar, não rebatizando. Essa é a minha postura. É a postura da tradição da qual eu faço parte, nós não rebatizamos. Embora muitos reformados hoje em dia estejam acostumados a essa história, na realidade não é parte da tradição reformada rebatizar. Isso é algo mais da tradição anabatista. E só complementando aqui, existe também, como o reverendo postulou aí, existe o rebatismo mais comum, né, hoje em dia no meio evangélico, de pessoas que foram batizadas na infância e então são batizadas de novo quando adultas, né? Às vezes também por causa da forma do batismo, como certas igrejas batistas que não aceitam pessoas que foram batizadas por efusão ou aspersão, somente por imersão. Mas também existe um terceiro caso, né? Que infelizmente é comum até mesmo em denominações reformadas históricas, né? A própria, não querendo ficar falando mal da tradição de ninguém, mas a própria Igreja Presbiteriana do Brasil, ela rebatiza pessoas que vêm de outras igrejas, como igrejas católicas romanas, ortodoxas, neopentecostais, enfim. Ou seja, se o batismo é um só e ele é sempre eficaz porque ele provém de Cristo e da promessa de Cristo ligada a ele, se negamos que alguém tem um batismo válido por estar em outra denominação, então negamos que Cristo está em outra denominação, né? E isso é justamente uma certa forma, não exatamente a mesma coisa, mas é uma certa forma de donatismo, né? Aquela heresia de Donato, né? O bispo de Cartago, lá no século IV, que foi combatida por Santo Agostinho e outros padres, né? De que a dignidade do batismo está ligada ao ministro
ministro. No caso agora, ligam a dignidade da fé, né, a fé da igreja, da denominação de quem batizou, a validade do batismo, né, julgando que, porque a igreja tal está muito distante da nossa doutrina, está muito distante dos nossos padrões considerados ortodoxos, o batismo deles é inválido, e não que o batismo é ligado unicamente à promessa de Cristo, mas à dignidade, ou no caso do contexto atual, né, a fé da denominação, do ministro, né, da denominação que realiza o batismo. Eu tenho uma coisa a acrescentar. Eu acho interessante falar. Eu sou calvinista, né? Isso aí todo mundo sabe. E uma coisa que eu acho muito interessante no calvinismo é a questão não da minha certeza da salvação, mas da certeza da salvação dos eleitos. Apesar de que eu não acredito que eu posso saber com certeza se eu fui eleito ou não, eu sei que todos aqueles que foram eleitos por Deus, na minha concepção soteriológica, serão salvos. Independente se eu vou saber disso ou não, para mim isso é a verdade. Então eu acho muito estranho, esquisito mesmo, como calvinistas conseguem negar a validade ex opere operato dos sacramentos. Por quê? A soteriologia deles diz que Deus infalivelmente cuida de nós para que nós não caiamos e sejamos guiados por Ele até o fim. Entretanto, ao mesmo tempo, acreditam que o batismo, ele depende da santidade do ministro, da santidade da instituição da qual ele pertence, e transforma o batismo em uma coisa que pode te prejudicar mesmo que você não tenha culpa. Se você é um cristão piedoso, você é um cristão que ora, que busca Deus, mas você foi batizado numa igreja que tem problemas teológicos, você se deu mal. Ou seja, Cristo te abandonou. E isso pra mim não cola pra mim. Isso pra mim não consigo conceber isso. O Deus que me guia até o fim para que eu não perca a minha salvação é o Deus que promete que em toda ceia, em todo batismo, eu vou receber aquilo ali, com certeza absoluta. E claro, no caso da ceia, né, o assunto aqui, você se torna réu se você tomar indignamente, mas é exatamente porque eu sou calvinista que eu não consigo negar que os sacramentos ocorrem validamente, independente de quem está fazendo. Por exemplo, eu acho o papado uma heresia, só que eu acho muito triste Cristo deixar todos os católicos sem batismo por causa do erro de uma galera que fez uma eclesiologia completamente errada, entendeu? Então, assim, não sei se vocês acham que tem sentido o que eu tô falando, mas é exatamente por causa da minha soteriologia que eu não consigo tirar dos sacramentos a validade deles, independente de quem tá fazendo. Gabriel, eu vejo o seguinte, no calvinismo, eu não sou calvinista, mas pegando esse gancho aí que você colocou, no calvinismo existe uma ênfase bem importante na objetividade. Então, a salvação ela é tratada de maneira muito objetiva, muito lógica. Mas quando vão tratar dos sacramentos, muitos calvinistas dão aquela subjetivizada, né? Ou seja, o sacramento, em vez de estar centrado em Cristo, em vez de ser uma coisa objetiva, clara, ele depende de... né? Algumas pessoas defendem a presença ali de Cristo no sacramento depende da minha fé, depende da fé, e aí se torna uma coisa subjetiva. Então tudo isso elimina a certeza, e tudo na fé cristã, para mim, o que eu penso é o seguinte: Cristo é o centro da nossa fé, ele é a base, ele é a rocha em que nós acreditamos. Então eu não posso colocar a minha fé como sendo a rocha, eu não posso colocar a minha eleição, a minha certeza da salvação, ou o que quer que seja, como sendo a rocha. Cristo é a rocha, ele é a base, né? E aí, se eu entendo que Cristo é a rocha, dele é quem depende os sacramentos, dele é quem depende a igreja, dele é quem depende tudo. Então, tirar essa subjetivização, esse terreno, né, arenoso, e recolocar a rocha, que é Cristo como base, e Cristo é uma base infalível. Cristo é a base cuja eficácia a gente não pode duvidar. Eu gostaria apenas de acrescentar o seguinte. Algumas pessoas, às vezes, parecem querer ser mais puritanas que os puritanos, porque eu não conheço um grupo, aí pegando o contexto do Brasil, né? Eu não conheço um grupo mais avesso à Igreja Católica, Apostólica Romana, do que os puritanos, né? Que até viam o Papa como o anticristo, enfim, viam a Igreja de Roma como uma igreja prostituída, utilizavam diversos adjetivos feios para descrever aí a Igreja de Roma. Nem os puritanos desqualificavam o batismo da Igreja Católica Apostólica Romana. E eles viam a Igreja Católica Apostólica Romana dessa forma, de forma extremamente pejorativa. Então, assim, eu não vejo nenhum sentido em um evangélico da atualidade desmerecer o batismo dos católicos apostólicos romanos, sendo que o grupo mais avesso a eles não desmereceu, né? Então, é isto.
Pessoal, então beleza. Vamos responder algumas perguntas aqui que o pessoal mandou no Instagram. Eu vou falando aqui, vocês vão respondendo de boa. O batismo dá pra nós uma força maior na luta cotidiana contra o pecado? Com certeza. Claro, muitas pessoas não vão perceber isso em suas próprias vidas, porque na realidade o batismo que elas receberam aconteceu na realidade na infância. E aí, se elas são rebatizadas numa época posterior, esse segundo batismo não vai trazer esse efeito sobre suas vidas. Mas o batismo cristão, ministrado corretamente, ele traz força contra o pecado, com certeza. Com certeza. Tem algumas que a gente já respondeu durante, então eu estou ignorando. Vamos lá. Se o batismo regenera, por que muitos batizados apostataram? Essa eu gostaria de responder. Muitas pessoas, quando a gente comenta aí sobre regeneração batismal, elas ficam um pouco assustadas porque geralmente a linha que essas pessoas advogam, né, que é o calvinismo, vai ver aí a graça como algo irresistível, certo? Sempre irresistível. Não é que na Bíblia nós não tenhamos aí graças eficientes, ou seja, graças irresistíveis, mas acontece que a Bíblia nem sempre trata a graça como algo irresistível. Então, para essas pessoas é complicado compreender como alguém pode receber uma graça e depois perder essa graça. Só que a Bíblia, ela é muito clara em dizer que a graça pode ser recebida em vão. Por favor, calvinistas, não me matem. É o texto bíblico quem diz isso. A Bíblia diz que a graça pode ser recebida em vão. Em 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 1. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo pode ser resistido em Atos, capítulo 7, versículo 51. A Bíblia vai dizer que podemos decair da graça em Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Então, assim, a Bíblia é cheia dessas referenciazinhas a respeito do fato que o ser humano ele pode resistir à graça, né? Então, no batismo, nós recebemos a graça. A questão é, se formos incrédulos, se depois de termos recebido a graça apostatarmos, esse batismo não vai ser eficaz nas nossas vidas, ele não vai ter o seu fruto. Então, para que nós tenhamos o fruto do sacramento, é necessário que tenhamos a fé. E isso é uma coisa que até católicos romanos, que são o grupo aí que mais enfatiza aí o aspecto, digamos assim, o aspecto ex opere operato do sacramento, até eles dizem claramente no catecismo deles que para obter o fruto do sacramento nós temos que ter fé. Isso é bíblico. Aí, nessa dinâmica, eu cito aqui um texto de Santo Agostinho, onde ele vai basicamente dizer o seguinte, né? Ele vai dizer lá na correção e da graça, no capítulo 6, na parte 9, no versículo 9, ele vai dizer o seguinte, que aquele que foi regenerado e justificado e depois decaiu e apostatou, não pode dizer que não recebeu da parte de Deus, porque ele recebeu a graça, mas decidiu livremente se afastar e rumar em direção ao mal. Então é basicamente essa a ideia aqui. Nem todos os batizados permanecem salvos, porque eles recebem a graça, mas resistem a ela, ou posteriormente abrem mão dessa mesma graça que receberam. A graça não é uma coisa que opera sozinha em nossas vidas. O ser humano não é como um pedaço de pau ou uma pedra. O ser humano, ele coopera na Bíblia com a graça. Isso é nítido em diversos textos como os que eu mencionei. Não é que o ser humano tem mérito ou alguma coisa do tipo, até porque é tudo pela graça, só que essa graça ela pode ser resistida. E aí vem a cooperação do homem no sentido de não resistir a essa graça. Então, eu sei que muitos calvinistas tentam enxergar essa questão pela ótica e da predestinação, só que o assunto da predestinação é uma coisa, o assunto da eleição é uma coisa, e aí eu creio que nenhum dos que estão participando aqui discorda que a eleição é incondicional, só que o assunto do batismo é outro totalmente diferente. E aí a gente não pode pegar o texto bíblico e poldar o texto bíblico em detrimento do nosso sistema. É o nosso sistema que tem que se adequar ao texto bíblico e não o contrário. É a Bíblia quem dita a música e não o sistema. Então, a gente segue no ritmo que a Bíblia manda e não o contrário. Não é a Bíblia que vai no nosso ritmo. Então, a Bíblia é clara em afirmar que a graça pode ser resistida, ao mesmo tempo que a Bíblia fala de uma eleição incondicional. Como conciliar essas duas coisas já é outro assunto. Mas não significa que todos aqueles que recebem a graça vão perseverar até o fim. Outra pergunta que fizeram aqui é o seguinte: se o batismo é a nova circuncisão, por que Paulo não utiliza esse argumento em nenhum lugar da Bíblia? Tem um teólogo batista chamado Thomas Schreiner,
que ele vai ter um livro chamado Believer's Baptism, onde ele vai argumentar se fosse o caso do batismo no Novo Testamento suceder à circuncisão, Paulo, ele certamente teria utilizado aí esse argumento contra os falsos mestres judaizantes. Então a ideia é basicamente o seguinte: se o apóstolo ele verdadeiramente acreditasse que o batismo sucedeu à circuncisão, ele teria acalmado os irmãos daquelas igrejas que estavam sendo atacadas, dizendo algo mais ou menos assim: olha, irmãos, não se preocupem porque vocês já foram batizados, então vocês não precisam se circuncidar. Só que o problema dessa argumentação de Thomas Schreiner é que ele ignora o fato de que Paulo já fez isso. No ápice da carta de Paulo aos Gálatas, né, no capítulo 3, nós podemos encontrar o seguinte, né? Paulo vai dizer que não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, por todos vocês são um em Cristo. Aí ele vai dizer assim: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então assim, o ponto do apóstolo Paulo, aqui nesse texto de Gálatas, é que aqueles crentes já foram batizados. Quando eles foram batizados, eles foram revestidos de Cristo. Ora, Cristo, ele é a descendência perfeita de Abraão, como o próprio Paulo vai dizer no versículo 16 do capítulo 13, ou do capítulo 3, perdão. Então, aquele que é batizado de Cristo se torna de Cristo e, portanto, juntamente com Cristo é descendente de Abraão, consequente herdeiro segundo a promessa. Isso foi ressaltado pelo apóstolo Paulo contra os judaizantes porque o batismo, ele exatamente efetuou essa entrada na aliança, de modo que o batismo, pelo fato do batismo ter revestido aqueles crentes de Cristo, já tornou eles herdeiros segundo a promessa e descendência de Abraão, tornou desnecessário o fato de a necessidade deles serem circuncidados, porque anteriormente, para que alguém pudesse fazer parte do povo da aliança, né, e ser aí descendente de Abraão, herdar as promessas, ele tem que ser circuncidado. O batismo já realiza essa coisa para a qual a circuncisão apontava. Então, eu corretamente aí distinguiria o fato de que a circuncisão ela não é equivalente ao batismo, porque a circuncisão é apenas uma sombra, o batismo é a realidade, mas é fato de que o batismo sucede à circuncisão. Isso aí é algo inegável. Então, assim, Paulo, resumindo, usa sim o argumento do batismo contra os falsos mestres judaizantes. A ideia basicamente aí, resumindo, o batismo ele já torna alguém herdeiro das promessas e descendência de Abraão, porque Cristo é a descendência de Abraão, e quando nós fomos batizados, nós nos revestimos daquele que é a descendência de Abraão, e portanto somos também descendência de Abraão. Esse é o fluxo da argumentação do apóstolo Paulo. Então, quando uma pessoa diz que Paulo nunca utilizou esse argumento contra os judaizantes, é porque ela não fez um exame sério do texto bíblico, ou pelo menos ignorou seletivamente isso, porque exatamente na epístola onde Paulo confronta os judaizantes, ele vai mencionar o batismo aí como um argumento contra os judaizantes. Então a circuncisão ela se torna desnecessária, porque nós já fomos revestidos de Cristo, e em Cristo não há judeu nem gentil, nem homem nem mulher, nem escravo nem livre. Amém. Amém. É isso aí. Uma coisa que eu acho que é importante colocar nessa linguagem é que a ideia não é exatamente, popularmente a gente até usa essa palavra, mas não é teologicamente a melhor. Não é que o batismo substitui a circuncisão, é que o batismo cumpre, ele realiza o propósito da circuncisão, mas não só da circuncisão, tem muito mais coisa, né? Então, o batismo ele é uma realidade para a qual a circuncisão apontava. Então, não é que houve uma substituição, mas um cumprimento, né? A realização no batismo. E aí, claro, o apóstolo Paulo fala desse cumprimento. Está lá em Colossenses 2, 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, você já receberá a circuncisão de Cristo, não feita por mãos humanas. Veja só, não feita por mãos humanas, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Ou seja, no momento em que você é sepultado com Cristo no batismo, não por mãos humanas, você é circuncidado por Cristo. Então, existe sim essa conexão. Vamos para a próxima. Essa pergunta é boa, hein? Pergunta legal. Por que uma criança pode se batizar sem crer, mas um adulto tem que crer? Ele tem que ir lá fazer a EBD para crer. Agora, eu acho que o que o Felipe falou no começo já responde isso, né? Só complementando, se não for claro, né? Porque
Falei bem brevemente disso aí. Primeiro tem que se presumir que a criança não crê, né? A pessoa está presumindo que a criança não crê e tem que passar por alguma catequese. Como eu expliquei lá no começo, existem diversas teorias sobre a fé infantil na história da igreja. É uma coisa interessante que até a Reforma simplesmente não tinham pessoas que negavam um aspecto em que a fé infantil existia. Existiam diversas justificativas para embasar isso, mas ninguém negava que de alguma forma as crianças tinham fé no batismo, ou antes do batismo, enfim. Mas de alguma forma as crianças chegavam ao batismo com fé. Desculpa te interromper, mas uma coisa que você colocou aí que é interessante é o seguinte: essa informação, essa premissa de que as crianças não têm fé não é uma premissa bíblica. A gente pode até argumentar essa questão de tem fé ou não tem fé, mas a premissa de que as crianças não têm fé não é uma premissa bíblica. A Bíblia não diz que as crianças não têm fé. Então é uma informação que alguém está tirando muito mais da maneira como entende as crianças do que daquilo que Cristo fala sobre as crianças. De fato, porque o texto bíblico ele não nega em momento nenhum que as crianças tenham fé, pelo contrário, ele dá mais a entender uma ideia oposta, como por exemplo o caso de São João Batista, né? Ainda no ventre, já adorava Deus. Exatamente. A gente vê o Salmo 150 convocando tudo que tem fôlego a louvar o Senhor, tudo, citam tanto animais, etc. Então, né? Se um animal é capaz de louvar o Senhor, que dirá uma criança, né? Eu ia falar uma coisa agora, excelente. Quando o leão mata uma gazela, meu amigo, o leão está louvando a Deus. Então, se um bicho irracional, ele nem o homem louva a Deus através de matar um outro animal para se alimentar, que dirá um bebê, meu amigo? Que dirá um bebê? Exatamente. Sério. Deus tem uma maneira toda especial, né, de se comunicar com as crianças. Gente, pelo amor de Deus, os pais conseguem se comunicar com os bebês. O bebê às vezes fala uma coisa, não sei o que, e a mãe, quer água, né? A mãe consegue se comunicar com o bebê. Então a gente acredita que um pai humano consegue se comunicar com o bebê, mas a gente não acredita que o Senhor dos Exércitos, o Deus de toda a criação, conseguiria se comunicar com o bebê de maneira que ele compreenda, ou seja, de uma forma adaptada para as suas faculdades cognitivas ainda não plenamente desenvolvidas. Eu acho que isso é limitar o poder de Deus. Se o próprio Jesus Cristo ele disse que da boca das crianças das crianças de colo, das crianças que ainda tomam leite materno, ele tiraria o perfeito louvor, quem somos nós para dizer que ele não pode, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas questões aí, não limitar o poder de Deus. Uma outra pergunta aqui, hein, pessoal. Os essênios tiveram influência na criação do batismo? Os essênios, geralmente identificados como sendo aqueles habitantes que produziram, de Qumran, que produziram os manuscritos do Mar Morto, geralmente eles são identificados, existem polêmicas a esse respeito, mas fazendo essa identificação e observando tudo o que Josefo, né, o que havia sobre eles, dos manuscritos do Mar Morto, enfim, geralmente se acredita que eles praticavam batismo. É possível que eles tenham tido uma influência sobre João Batista, não dá para saber ao certo, tá? Mas algumas coisas, aquele texto sobre a voz no deserto, eles aplicavam a eles mesmos. O texto lá de Isaías 40, que João Batista aplica a si, eles aplicavam a eles. Então, existem algumas identidades, o fato de batizar e tudo mais, algumas coisas que eram semelhantes entre João Batista e os essênios. É estranho que João Batista fosse um essênio, porque João Batista era da linhagem sacerdotal, né? Zacarias era sacerdote, seria estranho. E, enfim, é uma possibilidade em relação a João Batista. E, claro, o batismo de João Batista foi uma preparação para o batismo cristão. Então, indiretamente é possível. Mas o batismo, nós temos que entender isso. A palavra batismo é algo que a gente tem que colocar de lado quando está discutindo essa questão histórica. Porque os judeus batizam. Eles só não fazem o batismo cristão. Mas entre os judeus existe a prática de purificação com água. Especialmente, por exemplo, um caso que é especialmente relevante aqui, são as famílias que se convertem ao judaísmo. Nessas famílias, as pessoas são batizadas, não apenas circuncidados os homens, mas as pessoas são batizadas. Existe um banho ritual de purificação que é feito, e inclusive os bebês recebem esse banho no judaísmo, assim como e todas as outras religiões que nós conhecemos que praticavam batismo na época, como por exemplo os mandeus, né, que são ou alegam ser descendentes de João Batista, também tinha alguma ligação com os essênios. Aí não, na realidade as diferenças entre Cristo e os essênios são grandes demais para a gente dizer que o batismo cristão seja uma descendência direta do batismo de Qumran. Então,
indício nessa direção. Fizeram uma pergunta aqui, aí eu não sei o que aquela pessoa exatamente ela quis dizer e se a gente já respondeu essa dúvida. Mas é a seguinte, a regeneração batismal não nega o sola fide? Acho que já respondeu mais ou menos isso, né? Enfim, inclusive a gente fala disso também um pouquinho naquele outro podcast, né? No outro podcast. Isso. Inclusive, pessoal, para ter o conhecimento perfeito é você assistir os dois, o episódio 7 e agora o episódio 8, que aí você vai ter uma ideia bem geral do que a gente tá falando. Isso. Se complementa muito bem, né? Exatamente. Se complementa. Pra gente não se demorar muito nessa questão que já foi respondida lá, eu vou dar aqui uma resposta simples, mas eu recomendo, assista o outro podcast aí para você entender de maneira mais aprofundada isso. Mas a regeneração batismal elimina a sola fide? Não, porque sola fide significa que eu não sou salvo pelas minhas obras. O batismo não é minha obra, portanto não tem nada a ver com esse assunto. Como a gente mostrou aí no texto de Colossenses 2, o batismo... Existe uma pessoa humana que está batizando, mas a mão que realiza a circuncisão espiritual, a circuncisão de Cristo, não é a mão humana. Então, no momento em que a nossa linguagem é até confusa. A gente diz, fulano foi se batizar. Ninguém se batiza, né? Claro, aí a gente está entrando na questão da voz gramatical. Mas a linguagem em si, para quem não entende teologicamente a questão, é confusa. Ninguém se batiza. Você não batiza a si mesmo. No momento que uma pessoa é batizada, ela não está fazendo nada. Ela não está confessando publicamente, ela não está fazendo nada. Ela está recebendo. Então, está recebendo do ser humano, além do ministro, uma água, né, e um nome declarado sobre ela, mas principalmente a graça de Deus sobre ela. Então, na realidade, a gente tem que observar uma coisa. Quem foi o teólogo no século XVI que levantou a causa do sola fide? Lutero. Quem foi o teólogo no século XVI que defendeu a regeneração batismal? Lutero. Então, foi a mesma pessoa que defendeu as duas coisas. Mas, enfim, quem quiser um aprofundamento aí, assiste aí ao outro podcast. E agora uma pergunta para a gente poder ir encerrando, mas eu queria que cada um desse uma opinião, assim. Na visão de vocês, qual o aspecto da regeneração batismal que vocês acham interessante, que a partir do momento que vocês passaram a acreditar nisso, isso mudou a vida de vocês de algum aspecto, mudou a forma como se vê os outros irmãos, a forma como se vê o cristianismo? O que de fato, qual é o benefício na nossa vida prática, e não apenas em debates teológicos, mas tentando aplicar isso para o nosso dia a dia, para que os nossos ouvintes possam aplicar, viver e não apenas falar? O que vocês acham, assim? Eu acho que eu era o mais sectário daqui dos três em relação a essa questão do batismo, então acho que eu vou começar falando. Vai, manda brasa. Acreditar na regeneração batismal foi o que me abriu a porta para uma maior catolicidade. Não só no sentido de ver todo batizado como regenerado, como verdadeiro filho de Deus, mas também de ver que o batismo ele não mora justamente na confissão de fé, ele não mora na forma, ele não mora no ministro, ele não mora em quem recebe ou na fé de quem recebe, né, na integridade da fé de quem recebe, ele mora unicamente na promessa de Cristo. E isso foi praticamente um dos argumentos iniciais, né, o argumento pró-regeneração batismal, que me convenceu a, não falando nada contra uma tradição específica, novamente, né, repito, a largar a teologia batista. Por quê? Porque para mim foi inevitável acabar vendo o pedobatismo como algo necessário, como algo correto, como algo verdadeiramente católico, né? Como não mais vendo essas pessoas como pessoas erradas, pessoas que são falsamente batizadas porque se batizaram sem fé, mas como pessoas que verdadeiramente, tanto quanto eu, foram batizadas em Cristo e seguramente regeneradas. E isso é uma coisa que fala muito alto, né? Porque se a gente admite que todo aquele que é batizado, de fato, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água, independente da idade, independente da igreja, da denominação, independente do ministro, etc., então a gente expande o número de quem a gente pode chamar de irmãos, já que o irmão é aquele que nasce de novo pelo batismo. Então eu acho muito importante essa doutrina para a catolicidade da igreja, não só no sentido mais dogmático da coisa, mas principalmente no sentido prático. Uma coisa que eu diria sobre isso, uma coisa que eu aprendo em termos práticos e que muda o modo como eu visualizo a fé cristã, é entender que Deus age através da matéria, que Deus
não é inimigo da matéria, que Deus não é inimigo daquilo que ele criou, mas que ele age através dessas coisas. Na realidade, Deus está o tempo todo agindo através de tudo. E os sacramentos são, dentro de tudo isso que Deus está agindo, aquilo onde Cristo se manifesta de maneira mais clara. Mas Deus está sempre agindo através do mundo, através da matéria, e nos sacramentos, claro, existe essa promessa especial. E aí, ou seja, nós temos uma fé que é visível. A fé cristã é uma fé que é visível, e Deus age de maneira visível. Não é só o ser humano que age ali visivelmente, confessando publicamente a sua fé. Deus age de maneira visível, manifestando sua salvação, manifestando o seu amor no batismo. Santo Agostinho fala de como os sacramentos da fé cristã, e aí, claro, Santo Agostinho vivia cercado de religiões pagãs ali, de ritos pagãos, ele conhecia vários mundos, o mundo africano, o mundo europeu, e ele vivia cercado de rituais, de religiões, de práticas, de magia e de tudo mais. E sem contar as religiões em que ele próprio transitou, né? Ele que foi maniqueu, ele que teve uma entrada no neoplatonismo, possivelmente ali de um tipo bem teúrgico. Então ele conhecia rituais, ele via tudo aquilo, e quando ele comparava esses ritos da fé cristã, vamos colocar aqui especificamente o batismo, ele via uma sublimidade simples, uma diferença dos ritos cristãos em relação a qualquer outra religião, é que esses ritos são simples. Claro, a igreja com o tempo enriqueceu a liturgia e deu a esses sacramentos um tom de reverência e tudo mais, tudo isso nós entendemos, mas Santo Agostinho nesse momento estava olhando para o sacramento em si, ele via como esses sacramentos são simples. O batismo cristão, ele é ministrado em poucos segundos, né? A Eucaristia também. Então, os ritos cristãos, eles são muito simples. Então, isso mostra como Deus, ele não evita de agir através de coisas que são simples e que, na realidade, são cotidianas, coisas que são comuns, água, pão, vinho. Deus não evita de agir através dessas coisas. Então, isso mostra a beleza, isso abre aí um espaço para um aspecto estético da fé cristã, uma beleza naquilo que Deus nos deu, presentes e dons que ele nos concedeu. Então, isso para mim me ajuda muito a contemplar Cristo naquilo que é visível. E aí a gente já abre a porta para outros assuntos aí, de manifestar Cristo através de objetos e tudo mais, mas eu não vou entrar nisso hoje. Por fim, aqui eu trago então a minha resposta, né? Um dos aspectos que eu acho mais interessantes da regeneração batismal, e aí eu falo que é importante para mim, pelo menos o mais importante para mim, porque ajudou o desenvolvimento da minha vida cristã, ele é bem exemplificado aqui numa citação de um pastor reformado chamado Doug Wilson. Ele é bem conhecido aqui no Brasil, tem vários livros sobre masculinidade bíblica, feminilidade bíblica, etc. E ele tem um material sobre batismo, ainda não foi traduzido o livro, e ele vai dizer mais ou menos o seguinte. Ele vai dizer assim: segurança objetiva é encontrada numa fé verdadeira que responde a um evangelho objetivo. Segurança objetiva nunca é encontrada através da tentativa de se penetrar nos conselhos secretos de Deus ou entrar nos recessos mais íntimos do próprio coração. O evangelho é pregado, a água foi aplicada e a mesa agora está posta. Você crê? A pergunta é simples. Um cristão fiel olha para o seu batismo em busca de segurança. Então, o que eu acho mais lindo da regeneração batismal é o fato de que você é batizado e você sabe que Deus fez algo em você, que Deus está trabalhando em você. Você não fica tentando pré-escrutar o conselho eterno de Deus, a predestinação, ou senão você não fica olhando para o seu próprio coração para saber se você é salvo ou não. Você crê, é batizado e sabe que Deus operou algo objetivamente em você. Agora eu vou dar a minha explicação de como a minha visão do batismo, que foi mudando com o tempo, melhorou. Uma coisa que eu gostei que o Felipe falou é que agora eu posso chamar mais pessoas de irmãos. Entender que o batismo não depende de mim, não depende da pessoa que me batizou. Me batizou foi o pastor Valmir, amo muito ele. Eu acho que muitas pessoas não tiveram talvez a sorte de serem batizadas por ministros com uma índole tão boa quanto o pastor que me batizou. E saber que isso não impacta de forma alguma a graça que Deus me deu, a graça que Deus nos dá, isso muda completamente a forma como eu vejo o agir de Deus na própria história. Saber que quando ele prometeu que ele não deixaria a sua igreja, que as portas do inferno se levantariam contra nós, mas nós não seríamos destruídos por isso, ele não estava brincando, ele não estava fazendo uma piada. Não seria um papa que se levantou
e quis tomar para si o posto que ele não tinha de bispo dos bispos, etc., que iria, por exemplo, tirar a promessa de Cristo do lugar. Não é um pastor neopentecostal que faz e vende coisa lá na igreja dele que vai tirar o valor da promessa que Cristo fez para você. Entender que nada pode tirar você das mãos do Pai, isso é libertador. É entender que você pode ir para tua igreja e pode ir um pastor completamente maluco, fala um monte de besteira, mas na hora que você foi batizado ali, ou na hora que você está tomando a ceia, saber que ali você recebe algo divino, ali você recebe um poder que vem do céu, e que, independente das pessoas que muitas vezes não sabem cuidar das suas ovelhas, que ofendem o próprio nome de Deus com doutrinas, com heresias, com várias coisas, saber que Deus cuida de nós, isso pra mim mudou completamente a forma como eu vi a coisa, entendeu? Então não tem nada a ver assim. Agora a gente tá terminando aqui o podcast, pessoal. Nós não somos, no caso eu não sou anglicano, né? Eles são. Nós não somos um bicho de 7 cabeças, nós não somos hereges, não somos criptopapistas, nós somos cristãos. Nós acreditamos que isso está na Bíblia, a regeneração batismal está na Bíblia, a ideia de que o batismo nos salva está na Bíblia, e nós somos protestantes, nós acreditamos no Sola Escritura. E se nós acreditamos no Sola Escritura, e se a Bíblia fala pra gente, ela falou, é a palavra de Deus, nós acreditamos no que ela diz. Não é porque uma tradição X ou Y, que nós não concordamos, que nós não compactuamos, também aceita aquilo que nós aceitamos, nós devemos recuar. Uma coisa que o Jordano falou, não sei se foi ontem, foi hoje, que nós não podemos ter medo de assumir uma doutrina que está no Evangelho, por causa que ela pode, devido a uma má compreensão, gerar outros problemas. A gente não pode ter esse medo. Por exemplo, a gente assume a divindade de Cristo, mas se você for parar para pensar, muitos problemas surgiram depois que a igreja... Cristo é Deus. Muitos outros problemas surgiram depois daquilo. Toda vez que a gente acerta, a gente está fadado, de alguma maneira, a alguma pessoa interpretar o que a gente falou errado e acabar indo para outro caminho. A gente não pode simplesmente negar coisas que estão certas simplesmente porque outras pessoas que nós não concordamos aceitam ela também. Eu acho que a gente não pode ver a Bíblia dessa forma, o cristianismo dessa forma. Eu acho que a gente tem que ser coerente. Se a Bíblia tem a primazia, meu amigo, a Bíblia tem a primazia, então a gente vai com ela até o fim. Se ela falou que o batismo salva, meu amigo, então ela salva e a gente vai com ela até o fim. É isso que eu penso. Vou pedir a oração do Jordano para encerrar. Oremos. Senhor, te damos graças por podermos contemplar os mistérios da salvação e a obra que tu realizaste por meio do teu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. Pedimos que nós possamos honrar as palavras que dissemos aqui e viver de maneira digna da graça que recebemos. Pedimos que nós possamos viver para a tua glória e, onde nós formos, levarmos o bom perfume de Cristo. Cada ouvinte, cada pessoa que esteve conosco nesse podcast, receba a bênção e que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Com os meus olhos vi sair do Rio Jordão, a fonte de água viva.